O olho na esfera se abriu e nos observou, revelando a maldição que levou meu pai à morte. Prefiro não falar meu nome e vou alterar os nomes das pessoas envolvidas. Muitas pessoas não vão nem acreditar no meu relato, mas isso não importa. Vamos lá. Meu pai, Miguel Andrade, sempre foi um homem de poucas palavras. Mas na minha infância, quando se tratava de contar suas histórias do tempo em que trabalhou como garimpeiro em Serra Pelada, seus olhos brilhavam com uma intensidade rara. Entre todos os relatos de aventura e dificuldades, havia um que ele contava com uma mistura de orgulho e temor. Essa história não era apenas sobre ouro, mas sobre um mistério que ele descobriu nas profundezas da selva amazônica. Nos anos 1980, quando Serra Pelada fervilhava de homens em busca de fortuna, meu pai encontrou algo que mudaria sua vida para sempre. Em uma escavação, ele desenterrou uma esfera metálica com uma emenda sutil. À primeira vista, ele achou que fosse uma pepita de ouro, mas logo percebeu que havia algo muito estranho naquela peça. Diferente de qualquer coisa que ele já tinha visto, a esfera possuía detalhes que a tornavam única. Ao limpar, viu que a esfera tinha inscrições diferentes e símbolos de olhos. Aparentava ser outro dialeto. Tinha também entalhes geométricos complexos e uma pequena fissura em forma de pálpebra. A superfície dourada brilhava com o sol. Assim que a encontrou, guardou a esfera rapidamente para não chamar atenção. Ao chegar no alojamento, se encantou com a peça, recusando-se a vendê-la, mesmo quando lhe ofereceram grandes somas de dinheiro. Algo naquela peça o intrigava profundamente. Após o fim do garimpo em Serra Pelada, meu pai usou sua recém-adquirida fortuna para investir em negócios e propriedades. Mas a esfera nunca deixou sua mente. Era como se um pedaço dela tivesse se enraizado em sua alma. 10 anos depois, ainda intrigado, lembro que em uma conversa em família, ele havia decidido investigar a origem da esfera. Contratando um homem, que irei chamar de Roberto Lima, esse homem era um historiador renomado, especializado em culturas antigas, para estudar o artefato. Após uma análise minuciosa, Lima fez uma descoberta impressionante. A inscrição na esfera tinha origem fenícia, um idioma de uma civilização que floresceu no Mediterrâneo milhares de anos atrás. A ideia de que uma peça fenícia pudesse estar escondida na selva amazônica era fascinante e perturbadora. A investigação continuou, e Lima apresentou teorias que desafiavam a história conhecida. Segundo ele, havia evidências de que os fenícios poderiam ter atravessado o Atlântico muito antes de Colombo, estabelecendo contatos comerciais com terras desconhecidas. A esfera era uma possível prova dessa migração, sugerindo que os fenícios poderiam ter chegado ao Brasil em algum ponto da história antiga. A obsessão de meu pai pela peça cresceu. Testemunhei muitas vezes encontros dele com pessoas que pareciam do nada atraídas pela esfera, como se um chamado as trouxesse até minha casa. Eram visitas inesperadas de homens e mulheres que falavam de rituais e deuses fenícios com uma familiaridade perturbadora. Pessoas essas que ele nunca teve contato antes. Cada encontro trazia novas revelações, misturando-se com lendas e histórias que meu pai jamais havia ouvido falar. Essas visitas, que inicialmente pareciam curiosas, começaram a tomar um tom sinistro. Meu pai notava que os visitantes falavam com um fervor quase religioso, seus olhos estalados como um usuário de drogas. Eles compartilhavam detalhes específicos sobre rituais antigos, como se tivessem vivido entre os fenícios. Meu pai, que inicialmente estava fascinado, começou a sentir medo. Lembro do meu pai receber um telefonema de Lima. A inscrição na esfera tinha sido finalmente decifrada.
O olho se abrirá para a verdade. Onde e quando o homem que carrega dúvidas sobre o mundo dos mortos se aceitar ao sacrifício? Essas palavras enigmáticas assombraram meu pai. O contato com a esfera, que antes era uma mera curiosidade, transformou-se em uma obsessão. Ele passava horas a fio, analisando a peça, como se procurasse respostas. A partir desse momento, as coisas começaram a mudar. Meu pai tornou-se mais recluso e sua saúde mental parecia deteriorar. Ele falava sozinho, repetindo incessantemente a frase inscrita na esfera. Parecia que algo dentro dele estava lutando. Nessa época, minha mãe, assustada com toda a situação, juntou algumas peças de roupa e me levou para a casa da minha avó. Ficamos quase 3 meses afastados do meu pai. Após esse período, os acontecimentos estranhos retornaram. Uma noite, enquanto estávamos jantando, nossa empregada, Dona Marilda, caiu ao chão repentinamente. Seus olhos reviraram e ela começou a contorcer-se de maneira grotesca. Eu e minha mãe corremos para ajudá-la, mas, ao nos aproximarmos, ela se levantou de um modo estranho, seus membros se movendo como se fossem controlados, seus olhos virados, mas pareciam que estavam nos encarando de uma maneira demoníaca. Adonai, ela sussurrou com uma voz fraca e rouca. Baal Ramon, Astaroth. Eles despertaram. Eu e minha mãe ficamos paralisados de terror. Aquela não era mais Dona Marilda. Uma entidade maligna parecia ter tomado conta de seu corpo. Meu pai, atraído pelo tumulto, entrou na sala, segurando a esfera com uma devoção perturbadora. Ao vê-la, a entidade dentro de Dona Marilda riu. Você abriu o caminho, ela disse apontando para meu pai. O olho se abrirá e a verdade será revelada através do sacrifício. Naquele momento, a atmosfera da casa tornou-se densa e a sensação de que algo maligno estava presente me dava medo. A entidade dentro de Dona Marilda começou a recitar antigas invocações em fenício, chamando por demônios como Mote, o deus da morte, e Reshef, o portador da praga. O ar parecia vibrar com uma energia sinistra. De repente, Dona Marilda parou de contorcer-se e caiu no chão inerte. Seus olhos voltaram ao normal, e ela parecia não ter consciência do que havia acontecido. Meu pai, no entanto, ficou em choque. As palavras da entidade mexeu com ele, deixando-o ainda mais perturbado e obcecado pela esfera. Nos dias que se seguiram, mais fenômenos aconteciam. Animais começaram a aparecer mortos ao redor da propriedade. Primeiro eram pequenos pássaros e ratos, mas logo nossa querida cachorrinha Brisa foi encontrada sem vida. Brisa estava com a gente há 6 anos, e sua morte abalou profundamente todos nós. O luto e a tristeza tomou conta da família, enquanto os acontecimentos sinistros continuavam. Os corpos dos animais não apresentavam sinais claros de ataque ou envenenamento, como se tivessem simplesmente parado de viver. Meu pai já estava totalmente consumido por sua obsessão. Acreditava que os sacrifícios estavam relacionados à esfera e às entidades que a possuíam. Cada novo animal morto parecia ser uma mensagem macabra, um aviso de que algo pior estava por vir. Meu pai passava noites em claro, estudando a esfera e os textos antigos que Lima havia deixado. Ele murmurava sobre sacrifícios e verdades ocultas, seus olhos escurecidos pela falta de sono e pelo terror crescente. As entidades estavam cada vez mais próximas, e meu pai estava determinado a descobrir a verdade, mesmo que isso custasse sua sanidade. Com o passar dos meses, meu pai começou a ficar doente. Inicialmente, parecia ser apenas um mal-estar, mas rapidamente se transformou em algo muito mais sinistro e atormentador. Pedaços de seu corpo começaram a gangrenar. Primeiro foi o nariz, depois alguns dedos e, por fim, a orelha. A deterioração foi tão rápida que o médico teve que remover essas partes necrosadas para evitar que a gangrena se espalhasse. A doença do meu pai não conseguiu ser diagnosticada.
A obsessão pela esfera continuava, mesmo enquanto seu corpo se deteriorava. Ele mantinha o objeto sempre ao seu lado, cochichando para ele em suas horas finais. A doença o consumiu completamente e, eventualmente, ele faleceu. Estávamos todos ao seu redor quando isso aconteceu, e o que vimos naquela hora nos marcou para sempre. Assim que ele deu seu último suspiro, a esfera começou a vibrar e, de repente, se abriu. De dentro dela, algo incrivelmente bizarro ocorreu. Um olho humano com pálpebras se abriu e emergiu. O olho se moveu, olhando diretamente para cada um de nós no quarto. A cor era a mesma dos olhos do meu pai, e até a pequena pinta que ele tinha na parte branca do olho estava lá. Ficamos paralisados, incapazes de desviar o olhar daquela visão perturbadora. O olho se manteve aberto por cerca de 40 segundos, e então, de repente, fechou-se e a esfera voltou a se selar. O medo e a sensação de terror que experimentamos naquele momento foram indescritíveis. Decidimos nos livrar da peça imediatamente. Não havia dúvida de que ela era amaldiçoada. Devido ao tratamento do meu pai, gastamos todo o nosso dinheiro. Além disso, meu pai também havia investido grande parte de nossos recursos na obsessão com a esfera. Estávamos à beira da falência, desesperados e sem opções. O historiador, percebendo nosso desespero, se ofereceu para comprar a esfera. Relutamos, mas ele ofereceu um valor absurdamente alto e, no fim, decidimos vender. A venda trouxe um alívio imediato, tanto financeiro quanto emocional, por nos livrarmos de algo tão maligno. Nunca mais ouvimos falar do historiador. Não sei se ele ainda está vivo, mas espero que ele não tenha o mesmo fim que meu pai. Até hoje, não sei ao certo que objeto era aquele, nem que verdade meu pai realmente descobriu. A frase estranha inscrita na esfera: o olho se abrirá para a verdade, onde e quando o homem, que carrega dúvidas sobre o mundo dos mortos, se aceitar ao sacrifício. Mas o que exatamente ele viu ou compreendeu? O que quer que tenha sido revelado para ele naquela esfera, provavelmente eu nunca saberei. Se este relato atiçou seu fascínio pelo sobrenatural, não perca o próximo mistério. Clique no vídeo na tela final ou assista outros segredos sombrios que se encontram no comentário fixado. No círculo das contos a escuridão se revela. Relatos sombrios nas noites e nas trevas.